Os 7 maiores heróis da Terra, exceto, eles são mesmo, tipo, de verdade. Só parece um pesadelo de relações públicas, especialmente o Capitão Pátria. Eles são mais anti-heróis ou simplesmente vilões do que qualquer outra coisa. Então, como eles se sairiam contra uma equipe de super-heróis de verdade? Como eles se sairiam contra os verdadeiros heróis mais poderosos do planeta? Os Vingadores. Os Vingadores contra os 7. Quem vence? Bem, vamos falar sobre isso. Mas antes de começarmos, se você acha que os 7 vencem, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você discorda, se acha que os Vingadores vencem, então ative o sininho de notificações. Agora vamos lá, logo de cara para tornar essa luta um pouco mais justa. Vamos colocar os 7 contra principalmente só os Vingadores do início da fase 1. Tipo, ao invés de lutar contra o Loki e o exército de Chitauri, bem, eles vão lutar contra os 7. Porque se a gente incluísse todos os Vingadores, colocasse todo mundo daquele elenco enorme, bem, os 7 não teriam muita chance mesmo. Vamos pelo menos tentar fazer parecer uma luta justa, certo? Então quem faz parte dos 7? Quem eles estão trazendo para o time? Bem, eles são claramente uma paródia da Liga da Justiça. Então você tem muitos dos mesmos arquétipos, como o Profundo, que é o Aquaman deles. O problema é que ele só serve para algo quando está na água. Fora dela, não pode fazer muito com ninguém aqui. Então ele é meio que uma piada, além disso, é um grande pervertido sexual e abusador. Ele é um pouco mais forte do que a maioria das pessoas, mas realmente não tem experiência de luta de verdade, e você com certeza pode derrubá-lo com um bom soco nas guelras. Depois tem o Translúcido. A pele dele é à base de carbono, o que significa que ele pode dobrar a luz ao redor de si mesmo, fazendo com que pareça invisível, e isso o torna incrivelmente resistente. Como suportar motosserras, ser à prova de fogo e resistir a tiros de rifle potente. Ele suportou tudo isso sem problemas, mas o problema é que ele pode ser eletrocutado. A pele de carbono dele é altamente condutiva. Claro, ele também precisa estar completamente nu para os poderes dele funcionarem. Não sei se isso é positivo ou negativo. Parece um pouco negativo para mim. Luz Estelar, uma das integrantes mais novas do set. Ela é surpreendentemente forte, supera pessoas normais, manda elas voando. Ela consegue até lutar contra a Tempestade, a supernazista do mal. Ela é surpreendentemente resistente. Consegue aguentar ataques do Noir Negro, aguenta rajadas de raio da Tempestade, até mesmo levar tiros direto no peito. Mas o principal poder dela é a habilidade de manipular luz e eletricidade. Ela pode disparar rajadas de luz que conseguem derrubar portas de aço, ferir a Tempestade e simplesmente lançar pessoas voando para todo lado. Além disso, ela pode criar uma luz tão forte que literalmente vai te cegar. Noir Negro é como o Batman do grupo, sombrio, misterioso, um mestre das artes marciais. Ele é super forte, já arrancou o rosto de um homem e bateu na luz estelar. Não bateu desse jeito. Ele é incrivelmente resistente, aguenta explosões a queima-roupa, bombas e balas, até mesmo os raios da luz estelar. Ele também é, com certeza, o melhor lutador do time, o melhor do grupo. Já derrotou Canico, derrubou a luz estelar e também os garotos. Trem-Bala é o homem mais rápido do mundo, o velocista dos 7. Ele é como o Flash, embora não chegue nem perto de ser tão rápido quanto o Flash. Ele é capaz de correr mais rápido que balas, desviar dos ataques da luz estelar e lutar em super velocidade. E se ele estiver rápido o suficiente, pode atravessar pessoas correndo. Além disso, ele é forte o bastante para literalmente puxar um trem. Mas é o seguinte, a Train tem usado o composto V, e isso acabou voltando para assombrá-lo. Isso levou a um ataque cardíaco. E isso deixou ele visivelmente mais lento, sem conseguir usar seus poderes direito, ou quase morrendo de vez. Então isso é meio ruim. Rainha Maeve é basicamente a Mulher Maravilha. Ela é forte o suficiente para parar um caminhão em alta velocidade e parar ele completamente no meio do caminho. Isso mostra que ela é muito resistente e aguenta tiros a queima-roupa. Absolutamente nenhum problema. Ela pode conter o Black Noir, ela pode lutar contra a Tempesta, mas também tem claramente seus limites. Como o Capitão Pátria disse, ela morreria naquele acidente de avião se não fosse com ele. Mas ainda assim, muito poderosa. E então tem o mais poderoso de todos, o Capitão Pátria, um Superman maligno, distorcido, psicopata e narcisista. Ele é muito mais forte que todos ao seu redor.
a tal ponto que até Rainha Maeve e Luz Estrela não conseguem fazer nada contra ele. Ele é totalmente à prova de balas, nenhum herói consegue vencê-lo. Veja, dizem que não existe uma arma na Terra que eles não tenham usado contra o Capitão Pátria. Todas falharam. Ele é incrivelmente rápido, até mais rápido que trem-bala. Mas ele geralmente só usa essa velocidade para se mover, voando de um ponto a outro. Ele realmente não usa isso em uma luta. Sua principal tática em combate é a visão de calor. Ele vai atirar lasers em todos ao redor. Ele não se importa nem um pouco, não está nem aí. Então esses são os 7. E a maior vantagem deles nessa luta é o fato de serem absolutamente implacáveis. A maioria deles praticamente não tem moral nenhuma. Tipo, você vê, o Capitão Pátria não vai se importar nem um pouco em te matar. O trem-bala costumava atropelar pessoas correndo. Ainda tem um lado meio implacável nele. Black Noir é quase como se não fosse uma pessoa, então ele também não se importa em te matar. O Profundo é só um tarado. A tradução também pareceu meio pervertida. Só Luz Estrela e Rainha Maeve são pessoas decentes. E mesmo elas não têm realmente problema em usar seus poderes ao extremo quando são pressionadas. Mas é só olhar para o Capitão Pátria. Ele corta qualquer um ao meio com sua visão de laser. Isso geralmente é a primeira coisa que ele tenta fazer. Os 7 priorizam matar muito mais do que os Vingadores. Isso é certo. Claro, os Vingadores priorizam ajudar as pessoas, lutar contra inimigos de verdade, salvar o mundo, sabe? Sendo heróis de verdade. E cara, eles são bons nisso. E liderando a equipe está o Capitão América, o próprio Homem das Estrelas e Listras, o auge do potencial físico humano, literalmente sobre-humano. Ele consegue literalmente lançar pessoas pelos ares, simplesmente voando a cada ataque que ele desfere, como se estivesse jogando um saco de areia do outro lado da sala. Esse é o tipo de força em cada soco, esse tipo de poder em cada golpe. Além disso, ele definitivamente aguenta levar um soco e sobreviver a ataques bem sérios também. O escudo de Vibranium dele não atrapalha em nada. Nada que qualquer um dos 7 lançar contra ele vai passar por aquilo. Homelander dispara um raio laser, Queen Maeve dá um soco. Isso não vai fazer nada contra o escudo do Capitão. Aquele negócio aguentou o Thor e todo o poder do Mjolnir, com toda aquela eletricidade voando para todo lado. O Capitão América ficou bem sobre tudo aquilo. Além disso, o Capitão América é facilmente um dos maiores lutadores do mundo. O Steve Rogers já lutou contra alguns dos melhores por aí. Soldado Invernal, Pantera Negra, Homem de Ferro, Homem-Aranha. Ele já enfrentou grupos inteiros de capangas, bandidos e esquadrões da morte de elite sozinho. Esse cara realmente consegue fazer de tudo. Além disso, o Capitão América pode até enfrentar o adversário mais difícil de todos, ele mesmo. E ainda vence. E ele pode empunhar o Mjolnir, o que é incrível, mas ele ainda não consegue fazer isso. Então, vamos manter isso em segredo do Thor. Agora, o Homem de Ferro não é o líder da equipe, mas não se preocupe, ele não se importa com isso. Bem, na verdade ele é o chefe. Eu só pago por tudo, projeto tudo e faço ele parecer mais impressionante. As armaduras do Homem de Ferro dele evoluíram a tal ponto que podem lutar contra o Thor, podem lutar contra o Hulk e até mesmo contra o Thanos. E ele tem um arsenal absoluto de armas, capaz de criar armas só com o pensamento, mais armas do que você pode imaginar. Mas aqui vamos voltar um pouco no tempo, lá atrás até a Mark VI e a Mark VI-1. Basicamente, final de Homem de Ferro 2 e depois Vingadores. Ele conseguiu lutar contra o Thor, chutar o Thor através de uma árvore, aguentar golpes do Thor, receber pancadas do Mjolnir e até mesmo derrubar o Thor com o seu raio pulsar. Ele destruiu os drones martelo como se não fossem nada, rasgou eles como papel, o que sinceramente não sei o quão impressionante isso é. Depois ele conseguiu lutar contra todos os Tatari e enfrentei aquele exército sozinho no começo. Ele pode explodir um Leviatã gigante por dentro, ele tem um míssil que pode explodir outro Leviatã. Estou começando a achar que essas coisas não são tão resistentes quanto parecem. E então, é claro, ele redirecionou uma ogiva nuclear e caiu de volta para a Terra, sobrevivendo à reentrada enquanto fazia isso. Impressionante para alguém com terno tamanho 10. Thor é o deus da equipe e não o deus dos martelos. Mas pelo menos agora ele ainda pensa que é.
Ele é forte o suficiente para derrotar o Hulk, resistente o bastante para aguentar vários golpes do Hulk e ainda sorrir. Ou cair de quilômetros de altura no céu, ou destruir a ponte do arco-íris. E assim, ele ainda tem o Mjolnir aqui, acho que ele nunca superou ter perdido esse. O mesmo Mjolnir que ele usou para destruir a ponte do arco-íris ou lançar ondas de choque massivas e derrubar prédios. O mesmo que ele usou para criar grandes rajadas de raios e derrotar Leviatãs com um só golpe. Há alguns pesos pesados nos Vingadores, e você com certeza está olhando para um deles agora. E toda a sua glória. E o Hulk é o outro peso pesado da equipe. E não só isso, mas ele é o Vingador mais forte. Bem-vindo, Vingador mais forte. Ele consegue derrotar Leviatãs com um só golpe, enfrentar o Thor e basicamente deixá-lo em apuros. O exército não é nada para ele. Cuidado de Atari, porque ele vai te esmagar facilmente. Na verdade, o concorrente mais próximo dele era o Thor. E depois o Abominação. E nessa luta contra o Abominação, bem, ele basicamente destruiu todo o Harlem. Então o Grandalhão pode definitivamente causar uma destruição séria. E depois a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro, os dois verdadeiros humanos do grupo. Monstros e magia, nada para o que treinamos. A cidade está voando e lutamos contra um exército de robôs. Tem um arco e flecha. Nada disso faz sentido. Eles têm espírito e coração. Eles são muito úteis para derrotar capangas, bandidos e exércitos alienígenas. Mas quando estamos falando de pessoas nesse nível de poder tão alto, eu realmente não sei o que um assassino e um espião vão conseguir fazer de verdade. Claro, acho que você poderia colocá-los contra o profundo ou o translúcido, talvez até o noir negro ou a luz estelar. É que eu acho que o Capitão Pátria provavelmente vai cortá-los ao meio com laser antes mesmo de eles terem qualquer chance. Então esses são os dois times. Como que essa luta vai acontecer? Como eu disse, Gavião Arqueiro e Viúva Negra poderiam vencer o Profundo e talvez enfrentar Black Noir em dupla. Eu não acho que eles vão conseguir, não acho que eles vão ter a chance. Acredito que o Capitão Pátria não vê problema em matar pessoas e também não hesitaria em cortá-las ao meio com seus lasers. Noir Negro não teria problema nenhum em matá-los. Rainha Maeve provavelmente mataria eles, Trem-Bala com certeza poderia matá-los. Eu só não acho que Gavião Arqueiro ou Viúva Negra realmente vão mudar o rumo dessa luta. Nem acho que eles vão sobreviver tanto tempo nessa luta. Claro, isso também vale para o outro lado. Como o Profundo ou o Translúcido, o Hulk poderia literalmente apenas pisar no Profundo e acabou para ele. O Homem de Ferro pode ver o Translúcido e atirar nele do céu. Então definitivamente funciona para os dois lados. Agora, o Capitão América é interessante porque ele já mostrou que consegue se virar contra todos os tipos de ameaças. Mas é realmente discutível o quanto eles estão indo com tudo contra ele. Pelo menos ele nunca enfrentou um Superman do mal que atravessaria ele com um soco. Ninguém nesse nível, pelo menos. Por outro lado, ele provavelmente venceria o Black Noir. Ele provavelmente conseguiria lutar contra a Starlight e a Rainha Maeve. Então ele definitivamente está em uma posição estranha. No fim das contas, acho que ele consegue ajudar os Vingadores. Acho que ele pode liderá-los bem. E ele vai se sair bem na luta, mas não vai sobreviver à luta. Não com o Capitão Pátria e o Trem-Bala por aí, mas aí tem o Homem de Ferro, tem o Hulk e tem o Thor. E por mais poderosos que sejam todos os membros do Sete, não acho que nenhum deles seja mais poderoso do que esses três. Trem-Bala pode correr por todo lado, matar a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro. Se ele tentar enfrentar o Hulk, vai acabar quebrando todos os ossos no impacto. Não vai conseguir fazer nada contra o Grandalhão Verde. Capitão Pátria é o membro mais poderoso dos Sete, mas é só olhar para a luta dele contra o Soldier Boy. Essa foi a primeira vez que o Capitão Pátria enfrentou alguém próximo do nível dele. E embora tenha sido incrível, também não foi tão impressionante em relação à quantidade de destruição que eles causaram ao redor. Isso na verdade é um bom parâmetro para medir o quão poderoso um personagem é. Por exemplo, Super-N pode fazer isso, Thor pode fazer isso, Hulk pode fazer isso. Homelander não estava realmente destruindo a casa. Então, achar que ele vai conseguir enfrentar o Hulk e o Thor sozinho, porque ninguém mais tem força para derrotá-los.
Isso é até risível. Nem tenho certeza se ele conseguiria vencer essa versão do Homem de Ferro. E se o Capitão Pátria não consegue derrotá-los, que esperança o 7 tem? Rainha Maeve pode ser a segunda integrante mais poderosa aqui, e até o Homem de Ferro é claramente mais poderoso do que ela. Não importa o que os 7 façam, nem o quão implacáveis ou sanguinários sejam, porque eles simplesmente não podem vencer aqui. Capitã Viúva e Gavião Arqueiro talvez não consigam, o Homem de Ferro talvez nem sobreviva, para ser sincero. Mas ninguém consegue derrubar o Hulk, ninguém consegue derrubar o Thor, e eles definitivamente são poderosos o suficiente para derrotar todos os outros aqui. Os Vingadores vencem.